Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou apresentar para vocês algumas dicas muito importantes para esse primeiro dia de provas do Enem. Dicas para tu te organizar para a prova, para tu te preparar para essa prova. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas. E se liga, a dica mais importante vai aparecer no final do vídeo, então presta atenção. Vamos lá, vamos começar vendo então as dicas para o primeiro dia de provas do Enem. Primeiro de tudo, um lembrete, levar caneta preta. Caneta preta é a caneta que tu precisa usar para preencher a grade e para escrever a redação. Não se esqueça disso. Muito bem, caneta esferográfica preta, né? Horários. Os portões abrem ao meio-dia. A partir do meio-dia tu pode ingressar no prédio em que tu vai fazer a prova. Não deixa para chegar meio-dia e meia. Isso pode te atrapalhar. Não precisa chegar meio-dia em ponto, mas te organiza para estar lá um pouquinho depois disso, tá? Se tu chegar mais tarde, de repente corre o risco de ter problemas de deslocamento. Isso não pode te atrapalhar. Segunda coisa, os portões fecham à 1 da tarde. Isso significa que bateu 1 da tarde não entra mais. Ah, mas as provas começam só às 1h30. Sim, a prova começa só às 1h30. Mas os portões fecham à 1 da tarde, então tem que estar lá antes da 1. Não queira ser aquele cara que quer aparecer na TV só porque chegou atrasado, até porque a TV provavelmente não vai estar no teu local de provas, certo? A TV não está em todos os locais de provas, ela vai em alguns só. Então, não adianta querer aparecer na TV, chega antes, não perde um ano inteiro de estudo. Prova começa às 1h30 e a partir das 6h30 da tarde, então, é autorizada a saída com o caderno. Antes disso, não é possível levar o caderno de questões e, claro, o rascunho da redação, né? E tu tem até às 7 da noite, 7 horas, 19 horas, enfim, o horário máximo para concluir a prova deste domingo, prova que tem linguagens, ciências humanas e a prova de redação, né? Muito bem, aqui uma sugestão de distribuição do tempo. Eu reservaria 30 minutos para passar as respostas das questões objetivas para a grade. Por quê? 30 minutos pode parecer muito para alguns, talvez pareça pouco para outros, né? Mas eu acho um tempo legal e acho que é um tempo razoável pelo seguinte, tu vai preencher essa grade com calma. Porque se tu errar uma alternativa, uma questão, tu pode errar toda uma sequência e às vezes as pessoas fazem isso sem se dar conta de que erraram. Então faça isso com calma, preencha a grade com calma. Depois, mais ou menos 1 hora para escrever o rascunho da redação e passar a limpo o texto, tá? Acho que essa é uma média razoável. E isso faz com que tu tenha 4 horas para resolver as 90 questões objetivas, né? Da prova de linguagens e da prova de ciências humanas. O que dá mais ou menos uns 2,5 minutos por questão. Tá? 2,5 minutos pode parecer muito para resolver algumas questões e pouco para outras, né? Isso é uma média, tá? Uma média, ou seja, tu vai usar 30 segundos para responder algumas questões e vai usar 3 minutos, 4 minutos para responder outras. Depende um pouco da dificuldade da questão, da extensão da questão, né? Às vezes temos na prova de linguagens algumas questões que têm textos longos, né? Então é importante estar preparado para isso, uma média de 2,5 minutos, tá? Agora, como é que tu vai organizar o tempo, né? Isto talvez seja o mais importante, embora não seja a dica mais importante deste vídeo, tá? Mas isso daqui é uma sugestão importante. Tem gente que tem outras técnicas, mas eu vou apresentar a técnica que eu acho a mais interessante para esse primeiro dia de provas. Então, depois de receber a prova, de escrever aquela frase que tem que escrever na capa, né? Tu vai ler a proposta de redação. Leu a proposta, muito bem. Segundo ato, escrever o rascunho já como se fosse o texto final. Tem gente que não acentua as palavras. Tem gente que escreve o texto todo sem pontuar, escreve todo o rascunho sem pontuação. Isto é péssimo, não faça isso. Não seja essa pessoa. Por quê? Porque depois, na hora de passar limpo, o cara acaba passando a limpo os erros que ele cometeu. O cara não arruma aquilo que ele achava que ele ia arrumar. Então, escreva já o rascunho como se fosse o texto final, tá? Isso é muito importante. Terceiro ato, resolver as 90 questões da prova objetiva. Não, tu não vai passar a limpo a redação depois de terminar o rascunho, não vai.
Tá? Tu vai começar as 90 questões da prova objetiva, vai terminar as 90 questões da prova objetiva. Aí no quarto ato, depois que tu terminou a prova objetiva, aí sim tu vai reler o rascunho da redação, vai revisar, e aí o quinto ato é passar a limpo a redação. Tá? É nesse momento que tu vai passar a redação a limpo, né, vai finalizar essa redação. Por que isso, gente? Isso é muito importante, mas por quê? O ideal, quando a gente escreve um texto, é que a gente tenha bastante tempo para revisá-lo, né? E, sobretudo, que a gente possa fazer essa revisão dias depois de ter escrito o texto, porque assim a gente percebe erros que a gente não costuma perceber quando a gente começa a passar a limpo logo depois de concluir aquele texto, né? A gente percebe frases que poderiam ficar melhor escritas de outra forma, a gente percebe erros de pontuação, de ortografia, que a gente não percebe logo depois de terminar de escrever esse rascunho. Então, como vocês não têm dias para fazer isso, né, vocês têm algumas horas. O ideal é aproveitar, então, esse tempo que vocês têm da prova objetiva para isso, para ficar longe da redação, esquecer um pouco dela. Porque aí, quando vocês forem voltar para a redação, vocês provavelmente vão prestar atenção nesses erros que vocês cometeram. Tá? Essa dica é bem importante para vocês evitarem passar a limpo erros que estão no rascunho. Né? Sexto ato, passar as respostas das questões objetivas para a grade, muita calma nessa hora, né? Aí vocês vão passar prestando bem atenção no número da questão e na letra, na alternativa que vocês escolheram, tá? Sétimo ato, entregar a prova. Beleza, tranquilidade, né? Agora, o que fazer na véspera da prova, né? Estudar, ir para a aula do cursinho, assistir uma aula online, revisar provas antigas do Enem, revisar os teus livros, os teus cadernos, nada disso. A meu ver, tu tem que relaxar. Relaxar é a chave para se sair bem na prova do domingo. Por que isso? Vou contar uma história pessoal. Quando eu estava fazendo vestibular, na época não existia o Enem, né, eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 98, fiz o vestibular em janeiro de 98, fui aprovado de primeira, né? E aí, naquele ano, eu estava fazendo cursinho, porque quando eu comecei a fazer cursinho, né, eu não sabia direito ainda o que eu queria fazer, eu estava pensando em fazer letras, em fazer jornalismo, né, talvez administração, eu estava meio perdido, tá? Depois eu defini que eu queria fazer letras, e aí eu até relaxei bastante, porque passar no curso de letras da URGS não era tão difícil, né? Enfim, eu tinha condições, sabia que eu tinha condições de ser aprovado, né? Mas, no dia da véspera da primeira prova, e vamos lembrar, naquela época, em 98, a prova da URGS ocorria ao longo de 5 dias, cada dia tinha 2 provas, cada prova tinha 35 questões, eram 70 questões objetivas no total. No dia da prova de língua portuguesa, que ocorria no terceiro dia, a gente tinha a prova de 30 questões objetivas de língua portuguesa e mais a prova de redação. Era o único dia que tinha um número diferente de questões, né? Mas o fato é que as provas duravam então 5 dias. O primeiro dia era a prova de matemática e de literatura. Era um caos. Eu fui para a aula do cursinho pré-exame que eles faziam, né? E os professores terminaram a aula nos desejando boa sorte, nos desejando, na verdade, que Deus estivesse com a gente. Eu digo, como assim Deus, gente? Eu paguei vocês para vocês me ensinarem, para vocês me ajudarem, para vocês me tranquilizarem, né? Vocês não estão fazendo isso. E aí fiquei meio incomodado, senti os meus colegas incomodados também, nervosos, porque isso, a prova de matemática era a primeira prova, e naquela época, mais um detalhe sórdido da URGS daquela época, né? Naquela época, das 35 questões, tu tinha que acertar no mínimo 9 para não ser reprovado automaticamente. O cara que acertava 8 questões estava fora. Muito bem, galera nervosa, angustiada, ansiosa. No dia seguinte, domingo, tá? O primeiro dia de provas da URGS era domingo, né? Então, domingo de manhã, prova de matemática e de literatura. Aí, domingo à tarde, fui novamente para a aula do pré-exame, lá do segundo dia de provas, né? Se eu não me engano, no segundo dia tinha história e química, enfim, não importa. Segundo dia de pré-exame, chego lá, aí as pessoas já não estavam mais angustiadas, ansiosas,
nervosas, as pessoas estavam desesperadas no segundo dia de pré-exame. Por que desesperadas? Porque elas tinham feito a prova de matemática de manhã, muitos colegas tinham certeza de que tinham se saído mal, de que estavam reprovados, porque não tinham conseguido acertar 9 questões. Era o terror, um clima péssimo, pesado, chato. Me senti muito mal. E aí o que eu fiz a partir do terceiro dia de provas? Muito bem, fiz a prova, né, o terceiro dia, era a prova de português e de redação, mas à tarde eu não fui para o pré-exame. Eu disse, não vou mais participar disso, não vou participar dessa loucura, vou relaxar. Aliás, isto era na verdade eu perdi a partir do terceiro dia de pré-exame, né, que seria o dia que prepararia para a prova de língua portuguesa de redação. Não fui. O que eu fiz? Fui para a piscina do clube, fui relaxar, né, era quente, calor em verão, né, janeiro, Porto Alegre no verão é um calor infernal. Fui descansar, fui relaxar e aí fiz a prova no dia seguinte com muito mais tranquilidade. E aí, assim fiz o resto das provas, né? Então, minhas sugestões, como relaxar, vão tomar um banho de rio, mar ou piscina, né? O que tiver mais próximo, o que tiver disponível perto da casa de vocês, isso, claro, se tiver calor, né? Aqui no sul, acho que não é uma boa alternativa, mas enfim. Outra opção, passear num parque ou num shopping, né? Vão dar uma volta, vão espairecer, tomar um sorvete, comprar alguma coisa. Outra opção, ir ao cinema, ou assistir a um filme em casa mesmo, não tem grana pro cinema, né? Ou não tem cinema na tua cidade, assiste a um filme em casa, fica de boas. Outra, ir ao teatro, assistir a um show, claro, tem que ser algo que termine cedo, né? Não vai ficar até as 2 da manhã na rua. Outra opção para quem gosta, jogar videogame, algo que é muito legal, relaxa, o cara fica ali concentrado no jogo, se distraindo, né? Recomendo tremendamente, gosto muito. Outra opção, claro, ler um livro, mas não vai ler aquele livro que tu vai usar para responder uma questão da prova, para preencher um argumento na redação, não. Lê aquele livro que tu queria ler há muito tempo, aquele livro que está na tua cabeceira há horas e que tu não consegue ler, porque tu está sempre estudando. Vai ler para relaxar. E, claro, vai namorar ou encontrar os amigos, os familiares, vai fazer algo para relaxar de verdade, tá? Essas são as principais dicas, esta é a grande dica que eu tenho para dar para vocês. Não adianta estudar na véspera da prova, tu já estudou, tu passou o ano estudando, tu tá preparado, certo? Então é isso, pessoal. Por favor, façam a prova com calma, com tranquilidade. Espero que o tema da redação seja um tema legal. Espero que seja um dos temas que eu apresentei aqui para vocês, que vocês estejam preparados para escrever sobre esse tema, né? E desejo uma boa prova a todos. Estarei torcendo por vocês. Depois a gente vai comentar aqui o tema da redação. Então, desde já, por favor, sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos esse vídeo, curtam o vídeo, para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas. É isso aí, boa prova para todo mundo. Valeu, valeu, feito!